aqui, Vilela. Obrigado pelo convite aí, viu, irmão? Ô, Vilela, há alguns anos eu te contei a história de um colega meu da polícia que prendeu os assassinos do dono do restaurante Rei do Bacalhau, né? Isso, isso. O policial, hoje, um herói, cara, um amigo do peito aí, um camarada, ele morreu nessa operação hoje, o Marcos Vinícius, né? Ele já era Poxa, avô, há 2 meses ele teve uma netinha. caramba, velho. O Rio de Janeiro deve muito a ele, viu, cara? Ele prendeu muito bandido no Rio de Janeiro, esclareceu esse homicídio que foi o assassinato do dono do restaurante Rei do Bacalhau. E estava hoje, então, assim, foi um dia para mim de tristeza. Logicamente, colegas do BOP também foram mortos também, dois policiais do BOP que eu não conhecia, mas são camaradas também, mais um policial civil tinha 40 dias na Polícia Civil. Então não tem vitória, não, tá? É uma tragédia e isso é um dia triste para todos nós. Explica pra gente, a gente tá em São Paulo, tá tendo notícias assim, dessa confusão toda. É muito difícil pra quem tá em São Paulo, né, Marcílio, Sim. entender como funciona esse embate, essa subida ao morro, esse combate ao tráfico. Como que. O Marcílio Vilela, o Complexo do Alemão é aquele complexo de favelas que reúne 14 favelas, mais ou menos de 190 mil a 200 mil habitantes, é maior que boa parte das cidades do Brasil, né? É uma cidade, né? Vamos bem falar. É o bunker do Comando Vermelho, que é a principal facção do Rio de Janeiro, a mais poderosa, a mais bem armada, a mais violenta. Anteontem, Vilela e Marcílio, o Comando Vermelho invadiu uma favela do Terceiro Comando, na Pavuna, o Morro da Quitanda. O Comando Vermelho fez uma senhora de 60 anos refém. Depois essa senhora foi assassinada, né? E também um morador da favela de 30 anos, que não tinha nenhuma relação com o tráfico, também foi assassinado. E essa operação hoje da polícia era para evitar que o Comando Vermelho continue fazendo essas maldades, né? Invadindo favelas, matando inocentes, né? E também, logicamente, para prender lideranças, o DOCA, que é a principal liderança do Comando Vermelho. Vilela, a primeira questão que eu preciso deixar claro para você é que eu estou lendo aqui os comentários de sociólogos, antropólogos e jornalistas, pessoas que nunca colocaram um pé numa favela. Pois é. Então, assim, faltou inteligência na operação policial. É. Vilela, eu já te expliquei uma vez, cara, Poxa. quando você tem o dado de inteligência, você sabe onde o bandido está escondido, onde está o paiol das armas, onde tem as rotas de fuga, né? Onde tem lá o bunker da liderança, do DOCA. Você tem que realizar uma ação para prender esses bandidos, né? E Isso quando não é tem. feito. Isso não, o Pimentel, isso não é feito de uma noite para outra. Isso tem estudo, tem toda uma preparação, né? Vilela, segundo o relato aqui dos delegados da Polícia Civil, foram 10 meses de preparação. O Caramba. que eu sei aqui, apurado aqui, é que boa parte dos alvos que foram presos, desses bandidos presos, a polícia tinha inclusive mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido por juízes competentes, né? E também tinha foto dos bandidos. Então, tinha todo o dado de inteligência, sabe? Não faltou inteligência para nada, pelo amor de Deus. Agora é executar. Tem gente que acredita que é possível você prender 100 bandidos sem disparar nenhum tiro. Eu digo que são pessoas que sonham, né? Que são pessoas sonhadores, né? Infelizmente, a lógica do tráfico no Rio de Janeiro é ocupação territorial. E aí, Vilela, mais um pensamento que é, o que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta não é uma lógica bandido com polícia, né? É uma abordagem diferente. A gente chama de conflito armado não internacional. É assim que a ONU chama um conflito armado dentro de um país, um conflito de longa duração, com territórios ocupados, com intensidade média de violência de combate. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um CANI, conflito armado não internacional, que é É. muito próximo a uma guerra civil. Não Até tem porque. nada a ver com a- polícia e bandido, e tem né? drone até, né? Cara, tem armamento pesado, tem drone, tem muito drone lançando bombas nos policiais. Isso é um fato. Eu já tinha falado contigo aí quando eu te visitei aí há meses aí, anos também. Isso é um fato novo no E, mundo. Isso e muda, aconteceu. né?
Muda a dinâmica, né, dos combates, né, do enfrentamento. Totalmente, cara, totalmente. A aproximação da força policial nesse complexo de favelas, que tem 9 milhões de metros quadrados, é gigantesco, né? A aproximação policial já é impossível sem que a polícia seja identificada pela facção. Então, aquela história romântica do bandido com fogos explodindo para avisar que a polícia chegou, isso acabou. Esquece. Dia são 12, 10 drones a 400 metros de altura, 1.200 pés, filmando em tempo real a aproximação da força policial. Então vai ter confronto. A dúvida do brasileiro hoje é: vale a pena esse confronto, né? Eu tenho acompanhado aqui declarações de vários políticos de esquerda e, como disse, de acadêmicos, de sociólogos, né? Essa é uma operação equivocada, uma tragédia. Eu também acho que é uma tragédia. Mas qual é a opção do Brasil hoje? É manter essas áreas com as facções, né? Porque essa região não é mais do Brasil. O Brasil perdeu a soberania ali. Ali as leis são as leis do tráfico, os impostos são os impostos do tráfico, né? Que o tráfico cobra imposto sobre qualquer atividade comercial, né? Ali o direito de ir e vir é do tráfico, porque o tráfico espalhou centenas de barricadas e proíbe o acesso de Uber, proíbe o acesso de ambulância do SAMU, né? É um Estado dentro do Estado. Se for opção da sociedade brasileira que se mantenha isso, que seja dialogado, seja acordado e seja dito claramente: olha, a gente quer deixar os bandidos com o território mesmo e deixa para lá. Mas eu acredito que a população brasileira não queira isso, viu? E nem o É. morador da comunidade. Eu falei, Vilela, para você aí há 2 semanas de um debate que eu tive aí com moradora de comunidade. O morador disse para mim claramente, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, durante um evento: Pimentel, nós odiamos a operação policial. A operação policial é tudo de ruim para a gente. Pior do que a operação policial é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. Então, esse é o dilema do Brasil hoje. É. É o Esse é o dilema. ruim e o muito ruim, né? E pra, Exato. co- pra combater o péssimo, você tem que ir com o ruim, não tem jeito, né? Exato, exato. Agora, para quem conhece polícia, você vai entrevistar 1.000 policiais aí que você conhece, vários policiais, são policiais valorosos, que são caras de frente. Você vai perguntar aí para delegados do Garra, policiais do COI, do GAT, da Rota: é possível adentrar numa comunidade, num bunker da facção, onde tem 100 bandidos armados com fuzis e não tem enfrentamento? Todo mundo vai dizer que vai ter enfrentamento. É. Normalmente a liderança, ele tem uma equipe de guarda-costas, né? No caso o DOC. E ele está num bunker, normalmente o bunker dele é num subsolo, tá? É uma casa reforçada. E vai ter guerra, cara. E vai ter guerra. Sinceramente, eu não tenho a solução aqui. Se eu tivesse a solução para isso, eu já teria colocado a solução. Mas eu imagino que a sociedade tem que se mobilizar, cobrar do governo federal mais apoio ao governo do Rio de Janeiro. A operação de hoje seria diferente, Vilela, se a Polícia Militar tivesse os blindados da Marinha ofertados pelo governo federal. O governo federal, segundo o governador Cláudio Castro, se Sumiu. nega a emprestar os blindados. Lembrando que, em outras épocas, a presidente Dilma Rousseff emprestou os blindados para o governador Sérgio Cabral, né? Em poucas horas, a Polícia Militar solicitou os blindados para invadir o Alemão e a Marinha do Brasil colocou lá as viaturas, porque a viatura da PM, o blindado Caveirão, ele não passa pela barricada. O policial tem que desembarcar. O Entendi. blindado da Marinha, ele é de lagarta, né? Ele é de esteira. Ele passa em cima da barricada com uma facilidade imensa. Eu estava, antes aqui de entrar no ar contigo, eu estava vendo uma entrevista do ministro Lewandowski, da Justiça, Vi também. onde ele disse assim: é, a, a responsabilidade é dos governadores. Ele falou isso com uma assertiva assim, sabe? Infelizmente, jornalistas despreparados na coletiva, ninguém conhece a Constituição Federal, nem o Lewandowski, que foi ministro do STF, nem os jornalistas, né? O artigo 144 é muito claro e bem diferente do que Lewandowski disse. Segurança pública é responsabilidade de todos, né? Não do governo do Estado. É do presidente da República, é do prefeito da cidade, é do cidadão.
é do governo do estado. Né? É Pô, isso.